Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma semana no GC contando histórias da Bíblia para você. E eu espero que você tenha curtido e aprendido muito com as últimas histórias. A gente está contando as histórias do Antigo Testamento, as histórias que vieram antes de Jesus, que contam desde quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas e o homem e a mulher. E quando o homem e a mulher pecaram, desobedeceram a Deus e com isso o pecado entrou no mundo inteiro. E a gente está vendo desde então como Deus está criando um povo para Ele e criando um plano para salvar todos nós do pecado e da morte. E a gente acabou o último domingo falando sobre o rei Josias e falando que o rei Josias foi um rei que amou a Deus, um rei que obedeceu a Deus, diferente do pai e do avô dele, e com 8 anos de idade ele começou a fazer uma reforma maravilhosa no reino de Judá. Pois é, hoje a gente vai continuar pulando um pouquinho para frente essa história e vai falar sobre o que aconteceu depois do rei Josias. E sabe, foi uma coisa muito triste, porque Deus havia prometido há muito tempo atrás, lá para Moisés, Josué, quando eles estavam entrando na terra prometida, que se eles obedecessem a Deus e seguissem a Deus o tempo inteiro, Deus ia continuar abençoando eles de todas as formas possíveis. Mas se eles desobedecessem a Deus e deixassem de seguir a Deus, Deus ia tirar todas as bênçãos que ele havia dado para o povo. E depois que Josias morreu, o povo voltou a fazer o que era mal perante Deus, voltou a pecar, voltou a adorar os outros deuses, e Deus se entristeceu tanto que ele decidiu cumprir a promessa dele. E aí ele mandou um rei lá para o reino de Judá, um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor era rei da Babilônia. E aí ele mandou os soldados da Babilônia irem até o reino de Judá. E no reino de Judá eles foram e destruíram tudo. Destruíram todo o reino de Judá. E o rei Nabucodonosor ainda decidiu levar jovens como escravo. E o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia muitos jovens. Se o jovem era rico, bonito, se era um pouquinho forte, se era um pouquinho inteligente, ele levou para Babilônia. E aí a ideia do rei Nabucodonosor era pegar todos esses soldados, todos esses jovens, e ia treinar para serem escravos e soldados especiais dele. E a história que a gente vai contar hoje não é sobre um rei, mas é a história sobre alguns desses jovens que foram levados escravos. Já pensou alguém te tirar da sua casa, da sua família, do seu país e te levar para um outro país para você ser escravo lá? Você não sabe a língua desse país, você não tem os costumes desse país, tá longe do seu pai ou sua mãe. Às vezes, né, a gente vai dormir um dia fora de casa, na casa de um amigo ou da tia, e já sente uma saudade enorme do pai e da mãe, que às vezes quer convencer o tio, a tia a ligar para me buscar. Já aconteceu da gente ir para acampamento, lembra? E aí, à noite, na hora de dormir, a gente sente uma saudade tão forte do pai e da mãe, da nossa cama, do nosso travesseiro. Tem gente que vai para acampamento e leva até um bichinho de pelúcia que tem o seu cheiro de casa para lembrar desse cheirinho e não morrer tanto de saudades. Pois é, com esses jovens a coisa não foi assim. Eles foram levados sem poder levar nada e deixaram tudo para trás. Mas dentre esses jovens tinha um jovem chamado Daniel. E Daniel tinha 3 amigos: o Ananias, o Misael e o Azarias. Então, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. São nomes difíceis, né? A não ser Daniel, que é mais facinho. Esses 4 amigos faziam tudo juntos, andavam sempre juntos e foram para lá escravos juntos. E aí chegou um belo dia,
o oficial do exército do rei Nabucodonosor disse assim: é o seguinte, vocês são escravos aqui, mas vão receber um tratamento especial. Vocês vão poder comer de toda a comida que o próprio rei Nabucodonosor come. Vocês vão comer tudo que ele come, vão beber tudo que ele bebe. E aí vocês vão passar por um treinamento especial para ser servos do rei Nabucodonosor. Tudo bem? E aí todo mundo falou: tudo bem, nós vamos. Só que aí Daniel falou assim: olha, oficial, eu não quero comer tudo isso aí não. E aí o oficial pensou assim: mas por que você não quer comer tudo isso? Falou: porque na minha terra, o meu povo, o meu Deus, ele não se agrada de eu comer essas comidas que vocês comem aqui. Porque todas as comidas que vocês comem aqui são oferecidas aos outros deuses. E lá na minha terra, em Israel, no reino de Judá, lá a gente tem algumas regras para as comidas. A gente come algumas coisas e não come outras. E eu não vou poder comer todas essas comidas aqui, eu quero honrar o meu Deus. E o chefe falou assim: não, aqui você é obrigado a comer tudo. Quem que vai negar a comida do rei? E aí Daniel falou assim: olha, vamos fazer um trato? Todo mundo aqui vai comer a comida do rei, mas eu quero comer por um tempo só salada e água. E aí depois desse tempo, você verifica quem está mais forte e quem está mais sábio. Se a gente estiver mais fraco e for atrapalhar do que os outros, aí a gente come a comida com todo mundo, mas se não, você permite. E o oficial concordou. Então, chegou a hora da refeição e enquanto todo mundo podia comer carnes à vontade e comia carne à vontade, todo mundo podia pegar as melhores sobremesas do rei, as melhores iguarias do rei. Todo mundo, ó, comendo do bom e do melhor. Todo mundo podendo comer a mesma comida que o rei comia. Imagina você comer o banquete do rei. Mas sabe, a Bíblia fala que Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei, não fazer as coisas erradas que todo mundo fazia. Ele decidiu se manter fiel a Deus, mesmo quando todo mundo fazia coisas diferentes. E por algum tempo, Daniel comia salada todos os dias. Ele trocou a picanha do rei por alface e tomate. Ele só comia coisas saudáveis. E em vez de beber a bebida do rei, ele tomava água, só água, nenhuma outra bebida. Sabe o que aconteceu depois de um tempo? O oficial do exército voltou e percebeu que Daniel e seus 3 amigos estavam mais altos, mais fortes e com uma aparência muito mais sadia do que todos os outros jovens escravos. E aí sabe o que aconteceu? Todo mundo passou a adotar essa dieta. E o rei Nabucodonosor percebeu que Daniel era alguém diferente e especial e passou a admirar Daniel. Sabe, na nossa vida,
Muitas vezes as pessoas à nossa volta vão dizer pra gente o que a gente tem que fazer, e nem sempre isso agrada a Deus. Às vezes o nosso grupo de amigos da escola, às vezes com os nossos primos, com nossos irmãos, na nossa casa, a gente está cercado de pessoas que não fazem aquilo que Deus quer e só pedem pra gente fazer coisas que não agradam a Deus. Às vezes, o nosso celular, o tablet, a nossa TV, os jogos que a gente joga estão enchendo a nossa cabeça com coisas que não agradam a Deus. Às vezes são jogos de matar, de destruir, de roubar, de atropelar, de fazer crueldades com os outros. Às vezes, o nosso celular, o nosso tablet, a gente vê desenhos que as pessoas fazem coisas que não agradam a Deus, e a gente vai enchendo a nossa cabeça de coisas que não agradam a Deus e vai acabar uma hora ou outra fazendo igual. Mas como Daniel, a gente pode decidir em não fazer o que os outros fazem e só fazer aquilo que agrada a Deus. Sabe, o que deixou Daniel mais forte e mais sábio do que todos os outros não foi o tomate, não foi o chuchu, não foram as bananas que ele comeu, e não foi porque ele deixou de comer a carne do rei. Não foi porque ele não tomou a bebida do rei e só tomou água. O que deixou Daniel se destacar dos outros e ser o melhor ali foi a fé que ele tinha em Deus e a obediência a esse Deus. Você só vai ser o melhor onde você estiver se você obedecer o seu Deus e confiar que Ele vai cuidar de você, mesmo quando parece que a ordem dele não é boa e não é agradável. A gente pode confiar nesse Deus. Daniel, depois disso, ele foi promovido a ser líder do governo de Nabucodonosor e começou a fazer um monte de coisa no reino da Babilônia, porque ele foi fiel a Deus. Semana que vem a gente vai ouvir uma outra história de um outro personagem que viveu nessa época onde todo o povo de Deus, o povo de Israel, do reino de Israel e de Judá, estavam espalhados porque tinham desobedecido a Deus. E a gente vai descobrir o que aconteceu com ele. Até lá, pessoal!